Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos vindo para trazer para vocês a live mais esperada do momento, que é a live da seleção SDHDS, esta sigla que irá ser sua futura empregadora, tá? E aí essa live estava sendo aí aguardada pela galera, foi lançada, certo? E é claro que o curso MS tem preparatório e tem live para vocês, tá? A banca, como sempre, é a banca ímpar, não é a banca par, uma péssima piada. E nossa querida e maravilhosa Prefeitura de Fortaleza, cidade alencarina, certo? Então, nossa live, vamos comentar um pouquinho aqui com vocês a respeito, né, do edital, certo? Dessa seleção. Vamos também apresentar para vocês algumas questões da última prova da banca, certo? Para vocês verem aí quem nunca fez, conhecer, e quem já fez, relembrar, porque relembrar é viver, certo? O estilo da banca, as questões e a organização, a forma pela qual, tá, elas são cobradas, beleza? Então, primeiro lugar, data da prova. A prova objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza, Ceará, com duração de 3 horas no dia 5 de maio de 2024, um domingo. Então, um domingo que será aplicado do horário das 14 às 17 horas. Então, horário tranquilo, 14 horas dá para você almoçar com tranquilidade e ir para a sua prova, certo? Fornidinho na sua barriga, tá? Então, dia 5 de maio, o lindo mês do meu aniversário de 2024, será a prova de vocês. Então, a gente tem aí exatamente, mais ou menos, né, um mês para nossa preparação, tá, pessoal? Não é muito tempo, também não é pouco tempo. Por quê? Porque é um conteúdo, como vocês vão ver, que a gente já tem batido muito na tecla. Quem já está estudando muita coisa do conteúdo, você já vai rememorar, certo? E aí você consegue, assistindo nossas aulas gravadinhas no melhor preparatório que existe, certo? No sisteminha que é perfeito, que é o nosso. Então você vai assistir, vai relembrar os conteúdos, e aí relembrando esses conteúdos, ó, vai ficar ótimo que você vai para a prova bem preparado, beleza? Como é que vai ser esse processo de seleção? A primeira etapa é uma prova, né, objetiva, que será de caráter eliminatório e classificatório, com o conteúdo programático que eu vou falar para vocês, né, que está no anexo 2, e a referida prova terá o valor máximo de 50 pontos. Então, são 50 pontos contendo 40 questões múltipla escolha, cada uma com 4 opções A, B, C, D. Beleza? A prova tem um valor de 50 pontos e você precisa acertar 60% da pontuação máxima prevista para a prova objetiva, o que equivale a 30 pontos. Então, você precisa fazer, certo? Para você poder ir para a segunda fase, você precisa acertar 30 pontos. Então, acertando 30 pontos, pessoal, a situação já dá uma melhorada boa para o seu lado. Então, cada questão aqui vai ser fundamental e muito importante para você. A segunda etapa, tá? É uma análise curricular
e somente será analisado o currículo do candidato aprovado na primeira etapa. E diferente de outros concursos e ou seleções, esta seleção especificamente, a análise curricular, ela tem um caráter, vai cebolinha, ela tem um caráter eliminatório e classificatório, ou seja, ela também pode eliminar você da seleção, certo? Como é que funciona, tá? O quadro de atribuição de pontos. Isso aqui vale para direito, pedagogia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional. Nós vamos ter o título de doutorado na área de conhecimento específico do candidato, com um valor de 10 pontos, certo? E você precisa ter o diploma ou certidão oficial. Mestrado vale 7 pontos, diploma ou certidão oficial. E especialização com carga mínima de 360 horas ou residência multiprofissional. Então, se você tem residência multiprofissional, já sai aí com 3,5 pontos, podendo ter 7 pontos no máximo. Ou seja, você pode ter aí, se você tiver duas residências, tem duas residências, né? Ou tem uma especialização em residência, já bate aí os 7 pontos. Curso de atualização e aperfeiçoamento na área específica da especialidade para a qual o candidato concorre, com carga horária mínima de 40 horas, vale 2 pontos, e o máximo é 4. Então, se você tiver 2 cursos na área, aí, se é serviço social, se é psicologia, se é direito, na sua área, você tem um curso de especialização na sua específica, você consegue, aí, se tiver 2 de pelo menos 40 horas, você já consegue 40 pontos, não é nada mal. Aliás, 4 pontos, certo? E por fim, tempo de experiência profissional não concomitante na área de atuação do candidato. 2 pontos por cada período de 12 meses. Então, 2 pontos por cada ano, até o limite máximo de 6 anos, que é onde você pode fazer ainda 12 pontos, certo? Então, uma pessoa que tem tempo de experiência, certo? Com limite máximo de 6 anos, que tem 2 cursos, ela já entra com os 2 pés na porta com 18 pontos aqui. Nada mal, nada mal, certo? Aí, no serviço social, por exemplo, se você tiver um mestrado, já aumenta mais 7 pontos, não me peça para fazer essas contas. E se você tiver, que aí começa a complicar para quem é de humanas, né? E se você tiver aí um doutorado, dá aí mais 10 pontos. Se fosse eu fazendo, eu ia fazer quantos pontos? 10, 17, 18, 35. Olha aí, ia perder só a especialização, que de fato eu não tenho, só mestrado e doutorado. Beleza? Então esse é o quadro de atribuição de pontos para análise curricular. Tá? Máximo total de pontos 40. Então, vocês vejam que, de fato, o currículo é importante, tá? E aí as pessoas me perguntam muito isso, né? Diogo, vale a pena a gente fazer uma especialização, um mestrado, né? Ok, estudar para concurso sempre é uma coisa até que a Michelle fala, né? Ela sempre recomenda que primeiro você passe no concurso, depois você faça o mestrado. Mas fazer um mestrado, fazer uma especialização, fazer cursos, pessoal, ajuda vocês na análise curricular e ajuda também vocês quando vocês forem, né, fazer uma seleção, um concurso, ainda mais um como esse, um em que esta fase é uma fase tanto eliminatória quanto classificatória. Beleza? Show de bolas. Calendário de atividades, certo? Divulgação do edital dia 2 de abril, um dia depois do dia da mentira, para ninguém dizer, é mentira. Recurso contra o edital, que eu acho que eu nunca vi, mas vai que, né? Tem recurso contra o edital, mas dessa vez ninguém entrou com recurso contra o edital. Solicitação das inscrições pela internet no site concursosfortaleza.ceará.gov.br do dia 4 ao dia 21 de abril. Lembrando que isto é uma data provável. Uma vez eu fiz uma live que mudou a data e aí o pessoal disse, como é que você não viu que mudou a data? Porque mudou depois da live. E aí eu não tinha, eu expliquei para a pessoa que a minha bola de cristal tinha quebrado e eu não tinha condições de conseguir ler ainda o futuro sem ela, certo? Solicitação de atendimento diferenciado em vídeo de laudo médico
para comprovação de candidato com deficiência e ou atendimento diferenciado, de 4 de abril de 2021, certo? Ao mesmo tempo da solicitação aqui pela internet. O último dia para pagamento do boleto. Pagamento do boleto. Desculpem, pessoal, falo em pagamento de boleto, chega me arrepio todinho. Pagamento de boleto. Pagamento do boleto, da taxa de inscrição e do envio do laudo médico para comprovação de candidato com deficiência ou atendimento diferenciado, dia 23 de abril. Então, você vê que as datas estão bem próximas, tá, pessoal? Tenha cuidado, que a coisa mais... Se você piscou, o mês passou e você perdeu sua inscrição. 24 de abril já é o resultado da solicitação da inscrição, certo? Da condição do candidato com deficiência ou atendimento diferenciado. Recurso contra o resultado preliminar da inscrição, dia 25. Resultado definitivo da solicitação da condição do candidato de deficiência, dia 26. E o cartão de identificação por meio do site IMPA, dia 2 de maio. Aqui também, né, eu acredito que ele está falando de todos, certo? Não é só dos candidatos com deficiência, não, o resultado. Porque ele bota uma vírgula aqui, e eu aprendi nas aulas de português, certo? Então, pessoal, é isso. Você tem aqui, e aí a data mais importante para vocês, primeiro, inscrição, segundo, o último dia do pagamento de boleto. Então, esse mês de abril aí, é bom que vocês estejam atentos para não perder essas datas. Prova objetiva, dia 5 de maio. Gabarito preliminar, dia 5 de maio ainda. Então, o negócio vai ser rapijogo. Recurso contra as questões de gabarito. Não lê isso aqui não, que é todo mundo no grupo. Diogo! Recurso. Recurso, dia 6 de maio. Pelo que está escrito aqui, é um dia de recurso. Então, eu já sei que a madrugada da quinta para a sexta será um pandemônio na minha cabeça. Diogo, pelo amor de Deus, recurso. É isso, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, para dar apoio, suporte, um abraço, um cheiro no queixo, um caminhão carregado de caranguejo. Gabarito definitivo, dia 10 de maio, e o resultado preliminar já é dia 14 de maio. Então, pessoal, do dia de hoje, né, em cima aí para vocês já estarem sabendo o resultado preliminar. Recurso contra o resultado, dia 15 de maio, certo? Resposta do recurso, dia 15 de maio, do recurso preliminar, certo? E o resultado do recurso definitivo e da entrega da documentação referente à análise curricular, dia 16 de maio. Recurso contra o resultado preliminar da prova, dia 17 de maio, e envio da documentação relativa à análise curricular é de 17 a 21 de maio. Essa é outra data que está em negrito para vocês saberem. Então, do dia 17 ao dia 21 de maio é o envio da documentação para análise curricular, que só quem vai mandar é quem for aprovado na primeira fase, é quem acertar 60% das questões e fizer pelo menos 30 pontos. Beleza, gente? Show de bolas, tá? Então, todas as datas aí é 2 meses de foco, se o seu objetivo é essa seleção. Então, pessoal, não custa nada tirar um mesinho de longe das farras, um mesinho longe do que é que foi, focar aqui em revisar os conteúdos. Conteúdo programático para todas as especialidades. Bloco 1 de língua portuguesa. E aí, Diogo, mas fulano de tal tem um curso também. Por que que eu vou fazer o de lá e não vou fazer o daqui? Porque o nosso é um curso completo. Nosso curso aqui na MS tem os melhores professores de português de Fortaleza, que está da humanidade. Temos o professor Eli, que é uma máquina no português, que as pessoas saem da aula dele e dizem assim, Diogo, eu não achava que eu nunca ia entender português, mas com o professor Eli eu consegui. Então, pessoal, aí o homem é a estrela, vale a pena demais. Então, nós temos aí língua portuguesa, interpretação de texto, conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto, ortografia, acentuação, flexão nominal e flexão verbal. Emprego das classes das palavras também quero emprego. Pronome, emprego e formas de tratamento e colocação. Verbos, conjunções, né? Conjunções astrais.
Verbos e conjunções astrais. Hoje eu estou errando as palavras. Conjunções astrais. Tá? Concordância verbal, crase, pontuação, sintaxe da oração e do período, regência nominal e verbal e a famosa semântica. Tá? Então, é uma língua português básica, certo? Isso aqui, tudo a gente já tem gravado com o nosso professor ali, dando um show de bola. Então, se você quer um curso completo, já sabe onde encontrar. Bloco 2. Marco regulatório do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos LOAS, PNAS, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, NOBSUAS, Norma Operacional Básica dos Recursos do Sistema Único de Assistência Social, NOBSUAS RH, Resolução do CNAS 17 de 20 de junho de 2021, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Aqui, pessoal, é foco completo. Aqui é loucura. Aqui é vamos em busca da aprovação. Nós temos as aulas do professor Paulo Júnior, que é especialista nessa área e dá um show em assistência social. E, de fato, é o cargo-chefe, tá, pessoal, da aprovação de vocês. Porque nós vamos já ver como é que é distribuída essa prova. Vocês vão ver como saber bem, né, como estar topster em assistência social vai fazer vocês serem aprovados nessa prova. Então, já comecem a revisar de hoje. Você está aqui e tudo mais, aí bom dia. Você sabe quais são as atribuições dos municípios na assistência social? Então, você tem que estar preparado para o combate, certo? Em assistência social, tem que ser top para essa prova. Não tem para onde correr, tá? Bloco 2, que é legislação social, aí vem comigo com MUA, que são minhas aulinhas maravilhosas de ECA atualizado, tá, pessoal? Porque ECA o tempo inteiro é sendo atualizado, piscou, atualizou o ECA. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, acabamos de atualizar o ECA. Tá de tarde, oi, tudo bom, atualizamos o ECA novamente. Tá? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei de muitas atualizações. Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão, Estatuto da Igualdade Racial, muito legal, porque não é toda seleção que cai Estatuto da Igualdade Racial. Então, é um estatuto que pouca gente tem leitura, nós temos gravação dele aqui, porque nós somos feríssimos. Lei Maria da Penha e o famoso Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Ok? Então, esse bloco aqui de legislação social é comigo e nós partiu. E o bloco 4, que é o bloco de conhecimentos complementares. Tá? Aqui nós tivemos algumas atualizações de outros editais desta mesma seleção do passado, mas que também são bem bacaninhas, tá? Proposta de intervenção na área, planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de trabalho. Muito tranquilo também. Isso aqui também sou eu que mando bala aqui nas gravações. Técnicas de intervenção, abordagem individual, entrevista coletiva, trabalho em grupo e trabalho em rede. Top também. Trabalho social com famílias, tema maravilhoso, gostoso de trabalhar. Muito bom. Relações interpessoais e compromisso ético. Então, você que é uma pessoa difícil, que se vangloria por ser uma pessoa difícil. Um dia eu vou conseguir entender isso. Meu pai até, então conheço um monte de gente que diz assim, sou uma pessoa da personalidade difícil, eu não me dou com qualquer um. Não sou essas pessoas aí que se dão com todo mundo. Só que se você vai trabalhar com gente, é bom que você se dê com as pessoas. Se você for uma pessoa amarga, fechada e uma pessoa que não tem boas relações interpessoais, meu amigo, procura outra coisa pra você fazer, porque trabalhar com gente não é o que você devia estar fazendo. Certo? Então fica aí, tá? Que eu tenho um nojo. Se você é assim, não seja meu amigo, minha amiga. Porque eu não vou querer ser seu amigo. Tá? Ai, porque a minha personalidade, o povo que... Minha personalidade é uma personalidade forte. Eu sou forte, minha personalidade é forte, eu não me dou com ninguém. Pois pronto, eu fico no cantinho aí. Bem ali no cantinho, ó. Fica aí no cantinho aí. Pronto, passa na minha frente. Então, tá ótimo. Certo? Eu gosto de gente alegre, feliz, que conversa comigo. E compromisso ético, tá, pessoal? E aí é interessante porque essa parte de relações interpessoais, ela é um conteúdo bem específico, certo? Mas não se preocupe, nós também temos aqui.
E documentos oficiais, que é a minha paixão, eu amo dar aula sobre isso, que é o que eu trabalho hoje. Relatórios, laudos e pareceres sociais, tá? Que é, de fato, aqui o nosso grande, para muitos alunos, uma grande dificuldade, né? De diferenciar o que é relatório, laudo e parecer. Teve uma prova aí da IDECAM, né, que caiu recentemente, e um monte de gente errou, e o pessoal querendo entrar em recurso comigo, e eu, sim, qual é o recurso aqui que vocês querem? Não, Diogo, porque isso aqui é o relatório, é o relatório social, tá? E perguntava qual era a metodologia de investigação da realidade. Aí a menina dizendo, não, a metodologia de investigação da realidade é o relatório social, né? Através dele que a gente investiga a realidade. Eu, não, minha filha, é o estudo social. O estudo social, ele investiga a realidade. O relatório é só o documento que você coloca por escrito o que você viu na realidade. Mas não é o relatório, é o estudo social. E aí, ó, um monte de gente errando. Então, comigo, a gente tira essa dúvida para não ter erros na hora da provinha de vocês. Belezinha? Show de bolinhas. Vamos para o conteúdo do serviço social. Certo? Aqui, nossa live com um focozinho um pouquinho mais para o serviço social, mas vocês viram que as outras profissões que estiverem assistindo nossa live, psicólogos, aí, o pessoal do direito, terapia ocupacional, pegaram aí a base maior, porque os conteúdos são muito próximos, mas o serviço social a gente tem, certo? Essa especialidade aí. Qual é o objetivo, certo? O que que se procura no profissional que vai ser aprovado para essa seleção? Vai trabalhar com o quê? Certo? Então está bem claro aqui para onde é as vagas, tá? Você vai trabalhar no campo da assistência social, com acolhida, informação e acompanhamento de famílias, planejamento de serviços socioassistenciais, mediação de grupo com famílias, juntamente com famílias do plano de acompanhamento individual e familiar, realização de acompanhamento especializado por atendimento familiar individuais em grupo, visitas institucionais e domiciliares às famílias acompanhadas pelas unidades da assistência social, então tá bem claro para onde é que vocês vão, certo? Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território, apoio técnico continuado, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no território ou no CRAS, ok? Então já sabe aí que muitos de vocês que irão passar nesta seleção é para ocupar as vagas do CRAS, realização de busca ativa dos equipamentos socioassistenciais, alimentação do sistema de informação e registro das ações envolvidas, articulação de boas experiências, realização de caminhamentos, e aí os demais trabalhos que são ligados, tá, pessoal, à política de assistência social, tá? A lei orgânica da assistência social. E não é por acaso, certo, que nós temos aí, tá, uma construção tão, vamos dizer assim, tão fundamental na nossa prova de assistência social. Na seleção de 2022, certo? Essa foi a distribuição das questões da prova de vocês. Então vejam aí a discrepância e o quão é importante para vocês saberem esses conteúdos. Foram 22 questões de assistência social. 22 questões de assistência social. 2 patinhos na lagoa. Bateu? Bateu? 22. 2 patinhos na lagoa. Então, 22 questões de assistência social. E aí, pessoal, eu achei tão divididozinho. Eu acho que quem faz essa prova da banca ímpar faz bem bonitinha a prova, viu? Porque foi 22 questões de assistência social, 2 de ECA, 2 de Estatuto do Idoso, 2 de Maria da Penha, 2 de SINASE, 2 de Lei Brasileira da Inclusão, 1 de Programa Nacional de Direitos Humanos, que eu não sei dentro de qual eles colocaram, mas teve uma questão sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, 1 de Política Social como um todo, né? Em aberto como um todo, 2 de família. Então você vê, né? Eles botam 22 de assistência social, que é a base principal de vocês. Vocês têm que estar muito bem em assistência social. Então, você, Diogo, é uma matéria que eu domino muito bem. Ou então, Diogo, é uma matéria que eu domino ruim. Se é uma matéria que você domina bem, você pode ficar um pouco mais tranquilo e dar um foco maior nas outras questões. Mas se for uma matéria que você tem muita dificuldade, certo? É bom que você comece de hoje, tá? Pegar sua lei orgânica da assistência social
tá? E começar a estudar aí torto e à direito, tá? E aí caiu uma questão de Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual, uma de Plano Nacional da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e uma do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Então, no ano passado, no ano retrasado, né? Eu ainda tô com a cabeça em 2023, deixa 2023 para lá, vamos para 2024. Então, na última seleção 2022-2023, que geralmente, né, essa seleção tem a validade aí de 1 ano, em alguns casos ela é prorrogada, tá? Mas por mais 1 ano também, então você tem 22 questões de assistência social. Então já sabe que isso aqui é para você dar o grau, dar o gás. Beleza? Show de bolas, tá? E aí, pessoal, muita gente está falando, das vagas, né? Porque para o curso de serviço social, que é o caso que eu estou falando com vocês, eu pensei que eu tinha botado esse quadro das vagas, ó. Mas está aparecendo apenas cadastro reserva, certo? E aí algumas pessoas disseram assim, só cadastro reserva. Mas essa é uma seleção que de fato chama. Então eles colocam o cadastro reserva porque hoje essas vagas estão preenchidas, só que estão preenchidas pelas pessoas da seleção anterior, que vai dar o prazo delas e aí elas precisam ou refazer a seleção e passar novamente, ou então novas pessoas vão fazer essa seleção e serem chamadas. Então, vale a pena realmente fazer, Diogo? Vale fazer. Se você tem essa afinidade com a área da assistência social, se você tem afinidade com esse público, vale a pena fazer, certo? O valor do salário, 2.600 e alguma coisa, 30 horas assistente social, tá? Eu esqueci também de colocar aqui, ó, o salário. Mas vocês têm esse acesso fácil aí nas nossas redes sociais, que tem esses quadros bonitinhos para vocês, tá? O que eu queria deixar um foco aqui para vocês entenderem é por onde vocês vão estudar, por onde vocês vão se preparar, por onde vocês vão se organizar para fazer essa prova, que é uma prova diferente. Não é uma prova comum de uma prefeitura, que você tem uma divisão maior, vamos dizer assim, nos conteúdos. Não. Aqui você tem mais de 50% da prova, certo? Aliás, 50%, né? Do conteúdo que é específico, você tem dentro da assistência social. Então, você já sabe que se é seu foco hoje, você precisa estudar isso. E faz muito sentido. Na verdade, esse tipo de edital, para mim, ele é um edital muito, muito bem feito. Assim, a divisão é isso mesmo, porque se é para essa área, tem que perguntar isso. É diferente, por exemplo, desse que a gente teve da FAGFOL, que foi um edital para a área da saúde que não tinha um item de saúde em específico. Você tinha as coisas tudo do serviço do sócio jurídico, né? Então, assim, você vê que é realmente algo focado. Outra coisa, as questões da banca ímpar, pessoal, elas são as questões bem, bem diferentes, certo? Com vocês. Opa! O que eu acho interessante da banca ímpar, tá? Ela é uma banca que dificilmente ela faz uma questão para anular. Então, podem ir aquietando o facho, certo? Um negócio de anulação de questão. Porque dificilmente a banca ímpar vai fazer uma questão mal feita. As questões delas são bem feitas, certo? E são questões que elas conseguem, eu acho isso muito interessante, e tá de parabéns à banca. Elas conseguem ser questões diretas, então não é uma questão com muita coisa, elas avaliam sim o conhecimento do candidato, não é questão assim para muita pegadinha, mas ela ao mesmo tempo é uma questão com certo grau de complexidade, não no sentido de criar uma complexidade desnecessária, mas porque ela é uma questão bem feita, bem estruturada. Então, assim, é o que eu sempre digo para o pessoal, e eu vejo muito isso no serviço social, e eu vou dizer aqui porque é o que eu vejo no grupo, certo? Às vezes as pessoas se esquecem que você não vai conseguir passar numa coisa sem estudar. Você precisa estudar. E aí, quando chega na prova, que vai caçar tudo que é de recurso no dia seguinte, enlouquecidamente, ensandecidamente, recurso por cima de recurso, mas, pessoal, se você acertar as questões, se você estudar antes de se preparar, você não vai estar dependendo de que anule uma questão, 2, 3, para você poder ficar numa colocação melhor. Certo? Então, vá com foco de pegar esse mês que você tem, exatamente um mês, e dar o grau. Sugestão, você pode fazer o seguinte, vou dar uma sugestão. Não tanto isso aqui. Você pode fazer o seguinte, você pode tirar, são 4 semanas, né?
você tira uma semana só para assistência social, revisa tudo da assistência social, tira um dia para assistir aula, um dia para fazer questão, um dia para ler, um dia para fazer aula, um dia para fazer questão. Pronto, já deu 5 dias da semana. 2 para você descansar, que também é filho de Deus. Depois, você vai pegar uma outra semana, aí você vai fazer ECA, Idoso, Maria da Penha. Um para cada dia. Sinase, Lei Brasileira da Inclusão. Aí você já chega mais ou menos na metade do conteúdo na outra semana. Depois você vai tirar os outros conteúdos para as outras semanas. Pega a última semana e revisa de novo a assistência social. Pronto, é isso aí. Tá em cima? Tá em cima. Dá para você fazer uma revisão focada? Dá. Quanto tempo? 1 hora, 2 horas por dia. Se você focar, você consegue revisar tudo. Até porque, em tese, entende-se que isso aqui são coisas que você já viu alguma vez na sua vida como assistentes sociais. Beleza? Show de bolas. Vamos lá agora para algumas questões, certo? Que eu estou trazendo aqui para vocês, a título de vocês terem aí uma base de como é que foi a seleção do ano passado, de 2022. Tá? Então, eu acho que eu trouxe 3 ou foi 4 questões, 4 questões. Só para vocês terem uma noção do estilo da banca ímpar, como ela é uma banca direta, como ela é uma banca tranquila, certo? Não é uma banca difícil, só que é uma banca que você precisa saber o conteúdo. Tá? Beleza? Então vamos lá. Questão STHDS IMPA 2022. Com base no artigo 17 da resolução do CNAS número 33 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Assistência Social, no que se refere ao Sistema Único de Assistência Social SUAS, são responsabilidades dos municípios. Então você sabe que tem as responsabilidades do ente federal, tem as responsabilidades do Estado e a responsabilidade do município. Beleza? Quais são as responsabilidades do município? Aí ele colocou aqui as 5 opções. 1. Efetuar, do Distrito Federal, né? Efetuar o pagamento do auxílio natalidade ou auxílio funeral. Verdadeiro, super verdadeiro, realmente é uma responsabilidade do município. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência em seu âmbito. Então, aqui o foco em seu âmbito. Verdadeiro também. Organizar a oferta de serviços de forma territorializada, né? A territorialização que é um dos principais elementos da política de assistência social, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial. A gente tem aqui 3 pontos, né, que são chaves, inclusive, da política de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social, que é a territorialização, as áreas de maior vulnerabilidade e risco e o diagnóstico socioterritorial. Então, aqui nós também temos como verdadeiro. Perfeito, perfeito, perfeito. 4. Organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial. Beleza? Então, a gente sabe que, de fato, são responsabilidade do município estas duas formas aí da proteção social, básica e especial. E alimentar o censo SUAS, que isso aqui é uma das questões que sempre que está caindo sobre o município, o pessoal tem que lembrar, tá? Então, também é verdadeiro. Desta maneira, nós temos nessa primeira questão todos os itens como verdadeiros e a resposta é o item C, tá, pessoal? Que é o 1, 2, 3, 4 e 5, e é sempre a importância de vocês estarem aí, tá? Vendo o artigo 17, tá? Artigo 17 aqui da resolução 33 de 12 de dezembro, que é aquela que nós conhecemos indo e voltando, que aprova a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, NOB-SUAS. É nossa e é suas também. No artigo 17 é onde nós vamos ter as responsabilidades do município. Tem outras responsabilidades além dessas 5, mas o que ele cobrou foi essas 5. Show de bolas? Belezinha? É isso aí, gente. Resposta é a letra C, tá? Vamos para a próxima questão.
Sobre o benefício de prestação continuada BPC previsto na Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, se existem coisas neste mundo que nós não temos de onde tirar, para onde correr, é que sempre em provas de assistência social cai uma questão sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Então, é muito importante vocês... Gente, por que eu estou errando essa coisa hoje, apertando esse 5 que eu não uso nunca? Então, é muito importante que vocês estejam sempre atentos, tá? Para revisar o BPC. Ah, Diogo, mas eu sei tudo de BPC. Mas revise mesmo assim, porque sempre vai estar caindo questões sobre BPC em provas de assistência social. E até nas provas que não é para assistência social, na saúde, cai BPC. Porque é um dos principais benefícios aí que são concedidos no âmbito da assistência social. Ok? Então vamos lá. O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ao idoso com 60 anos? Não, pessoal, com 65. Está falso. Não é tem A, falso. Falso como uma cédula de R$3. B. Observados os demais critérios de elegibilidade, terão direito ao BPC a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, tem direito ao BPC, pessoa idosa ou renda familiar mensal per capita ou inferior a 1/4 do salário mínimo, e este é o nosso item verdadeiro, certo? C. O benefício que trata pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade ou de outro regime. Falso também com uma nota de 3. E o BPC deve ser revisto anualmente para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Falso em igual erro como os demais. Tá? E aí é sempre bom você relembrar artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. É um artigo que o tempo inteiro está caindo nas provas, e aqui e acolá a pessoa erra, porque bota um 60, a pessoa esquece na hora da prova, porque bota um que comprovem possuir meios, que, enfim, o povo muda isso aqui bastante. E aí você vai caindo nas questões, certo? Daí também, um dos mais cobrados, tá? É o inciso 3º, onde observados os demais critérios de elegibilidade definidos por esta lei, terão direito ao benefício que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou idosa com renda familiar mensal ou per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tranquilo? Tranquilo como um grilo, sussa na montanha russa. Então, é isso, é o base. A seleção da STHDS, historicamente, não cobra o fulano de tal está andando no meio da rua e tropeça em um idoso que tem não sei quantos anos, e aí esse idoso lhe conta a história de seu primo, que foi pedir um benefício lá no Cazaquistão e foi negado e teve que voltar para o Brasil. Não é uma questão da FGV, que cria uma história mirabolante para perguntar uma coisa. É uma questão direta. Vocês viram aqui, as duas questões de assistência é direta. Você precisa saber, porque eles querem saber se você domina o que você vai trabalhar. É o tipo de seleção que eu acho correto. É o tipo de prova que eu gosto muito. Prova que visa o quê? Avaliar se a pessoa sabe aquele conteúdo. Certo? Próxima questão. Terceira, tá? A criança e o adolescente, que é a questão de ECA, têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar e tratar e educar e protegê-los. Só tomar meu gole de água, gente, porque a garganta é o meu instrumento de trabalho, eu tenho que aprender a cuidar bem melhor dela. Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente
que humilhe, ameace, gravemente ou ridicularize é considerada. Então, a gente tem aqui as opções: lesão moral, sofrimento físico, sofrimento emocional e tratamento cruel ou degradante. Uma coisa que eu acho importante, pessoal, é porque esse conteúdo, né, essa parte do ECA, muita gente se confunde porque vai confundir dois tópicos, que é o direito ao respeito, certo? E o que é o tratamento cruel e degradante. Então, a gente vai ter o artigo 17, que vai dizer o seguinte: o direito ao respeito constitui na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação do quê? Da imagem, identidade, da autonomia, valores, ideias, crenças dos demais espaços e objetos pessoais. Então, o artigo 17, que traz, certo, a inviolabilidade da integridade física. E o artigo 18, que vai dizer o que é o tratamento cruel e o degradante. Tratamento cruel e degradante, que é a conduta ou forma de tratamento em relação à criança ou adolescente, onde você vai ter humilhação, ameaça gravemente ou ridicularização, certo? Isso aqui foi incluído na lei de 2014, não estava no texto ECA original, que é a famosa Lei Menino Bernardo, tá? Que visava aí combater o uso de castigos físicos e de tratamento cruel e degradante como forma de educação, que é até hoje um grande desafio, tá, pessoal? Está aí, ó, uma questão bem simples. Também vocês estão vendo que as questões não são esses absurdos de mirabolantes, certo? Porque são questões que elas trazem letra de lei pura e simples, trazem partes da lei que são muito cobradas, né? Não é aquela parte... de acordo com a tabela do ECA, das doenças que têm que estar registradas no nascimento da criança, assinale a resposta correta. Eu vi uma questão dessa na prova. A, fenilcetanúria. B, menino, não é isso aí não. As questões de ímpar são diretas, no ponto. Por isso que é uma prova que você tem que evitar errar a questão mesmo. Assim, parece redundante o que eu estou dizendo, mas é uma prova para fazer com muita atenção. Se você erra uma questão dessa, uma boa parte dos seus adversários, né, candidatos, não gosto desse nome adversários, né, dos seus concorrentes. Dos seus concorrentes, vai acertar. Então, você não pode errar. Beleza? Resposta aqui é a letra D, tratamento cruel ou degradante. 4. Segundo Costa, 2007, apesar do consenso sobre a importância da avaliação das políticas sociais, aqui nós temos a questão que eu já achei ela um pouco mais complexa, certo? Aqui, de fato, é uma questão mais complexa. Por quê? Porque é uma questão que ela traz aqui alguns elementos que são elementos, tá, pessoal? Como é que eu posso dizer? São elementos mais teóricos, né? E aí acaba sendo um pouco mais complexo. Segundo Costa, 2007, apesar do consenso sobre a importância da avaliação das políticas sociais, de fato, avaliam-se muito pouco as ações na área da assistência social e, principalmente, há dúvidas se os resultados das avaliações são utilizados de maneira produtiva. Então, Costa, nesse texto, está fazendo uma crítica aí, se realmente será que esses resultados são utilizados de maneira produtiva. Assinale a alternativa correta quanto aos fatores destacados pelo autor que contribuem para isso. Então, vamos lá. A. Que ele quer saber os fatores que contribuem para que as avaliações da assistência social não sejam muito utilizadas de maneira produtiva. Então, vamos lá. Essa é uma questão que eu achei complexa, eu trouxe ela porque eu achei a mais complexazinha. Existem muitos incentivos para avaliação, mas o estilo de gestão, então o estilo, a pessoa está no estilo, vai fazer uma gestão fina, com a roupa arrumada, o estilo de gestão, estou brincando, viu? Predominante nas políticas sociais é pouco orientado para resultados. Aqui a gente já tem o primeiro falso muito tranquilo. Por que o primeiro falso muito tranquilo? Porque todas as políticas são pautadas por resultado. Todas as políticas, você tem cobrança e as políticas de assistência social é a mesma coisa. O problema é que a cobrança da política, certo?
de assistência social, às vezes, é muito focada no resultado, e num resultado que muitas vezes ele é meramente quantitativo, né? Que você não consegue avaliar de fato o impacto, vamos dizer assim, desse processo, das decisões que foram tomadas. É uma dificuldade para avaliar isso na assistência social, certo? Próximo. B. Os objetivos geralmente são formulados de maneira muito particularizada e ambiciosa. Já tem uma contradição. Porque ou a coisa é ambiciosa, porque uma coisa ambiciosa não é particularizada. Algo particularizado é algo focado. Algo ambicioso é algo geral. Então, se você tem um objetivo ambicioso, você quer conquistar o mundo, certo? Mas se você tem uma coisa particularizada, você quer que seja mais focada. Então, o item B já tem uma contradição na escrita dele. Os objetivos geralmente são formulados de maneira muito particularizada e ambiciosa. Olha o doido. Errado não é o item. Errado é a psiquiatra que deixou sair para o meio do mundo. Então, para serem operacionais, ou seja, para orientarem ações e avaliação, que está falso, que não existe coisa particularizada e ambiciosa. Certo? Falso também. C. Os gestores e as instituições públicas são cobrados por resultados, sem exigência do primordial, ou seja, os planos de trabalho responsáveis por inovações efetivamente obtidas. Aqui começa certo, mas depois decai. Os gestores e instituições são cobrados por resultados. Verdadeiro, realmente são cobrados por resultados. Mas está dizendo que sem exigência do primordial, que é plano de trabalho. Plano de trabalho tem que ter. Tá? Então, assim, pelo contrário, se eu estou cobrando resultado, no mínimo eu vou cobrar planos de trabalho. Então, não existe nenhum tipo de política que não se cobre existência de planos de trabalho. Então, aqui também é farso. É farso. E vamos para D. Os processos de decisão no campo desta política tendem a ser frequentemente informais e pouco estruturados, o que leva a decisões pouco estratégicas, fragmentadas e reativas. Aí eu sempre digo assim para o pessoal, né? Encontrou uma questão dessa de serviço social, esse item D, mesmo que você nunca tenha lido nem costa, nem frente, mesmo que você não tenha lido eles, você entende que uma política, ele está falando das decisões, né? A parte das decisões das políticas geralmente são muito informais mesmo, porque as decisões não são tomadas de uma forma, vamos dizer assim, estruturada. Então, assim, eu vou tomar essa decisão, decisões são elementos fundamentais para todas as políticas, e vou escrever bonitinho sobre ela, vou estruturar, vou dizer quais são as estratégias. Não, certo? Geralmente a decisão vem o quê? De cima para baixo. E não tem muito diálogo, nem tem muito entendimento sobre isso. É uma das grandes reclamações de todas as políticas. Na área de assistência social, então, nem se fala. Então, os processos de decisão no campo dessa política tendem a ser frequentemente informais e pouco estruturados, o que leva a decisões pouco estratégicas, fragmentadas e reativas. Fragmentadas, quebradas. Reativas são decisões geralmente baseadas em um fato. Então, está faltando uma coisa, eu tomo uma decisão para aquilo ali e pronto. Eu não penso de longo prazo. Eu não consigo construir uma visão, vamos dizer assim, que oriente. Certo? Então, para o Costa, é esse processo fragmentado de decisões pouco estratégicas e reativas que faz com que haja uma dificuldade de você avaliar as políticas sociais no campo da assistência, ou que essa avaliação, quando existe, ela não consiga ser firme o bastante para conduzir a uma prática na assistência social mais solidificada. Ficou bonito? Check. Diogo, nunca ouvi falar desse Costa, porque você não viu de frente, só viu de costa. Então, onde é que está o texto do Costa? Ele está dentro desse livrinho aqui, ó, Gestão e Avaliação de Políticas Sociais no Brasil, do Murilo Fael e o Jorge Alexandre Barbosa Neves, organizadores. Porque aí o texto do Costa tá de frente
a este livro aqui, certo? Belezinha, gente? Show de bolinhas, tá? Resposta aqui é a letra D. Então, pessoal, simbora aqui para conhecer o nosso preparatório, tá? O nosso preparatório intensivo aqui online, que tem como foco os cargos comuns aos cargos de serviço social, psicologia, pedagogia, direito e terapia ocupacional. E o nosso valor, pessoal, nosso valor tá imbatível, tá? R$ 199 ou 6 vezes de R$ 33 reais. R$ 33 reais hoje é um café e um pão, praticamente, R$ 33 reais. Certo? Tem um canto perto da minha casa que o café é caro. O povo acha, aí posta para postar foto. Não, meu amigo, um café daquele caro, café de R$ 15 reais. Mais um salgado de R$ 15 reais, pronto. Já dá isso aí, porque o café é R$ 15 reais. Café com salgado, você já pagou o seu mês que você podia estar aí estudando para passar na seleção. Então, esse é o nosso preparatório intensivo, tá? Então, entre em contato aí diretamente com o curso MS, solicite nosso preparatório e venha se preparar com o melhor, tá? Do comum a todos os cargos, que tem o português completo com os melhores professores do multiverso, certo? E tem também, óbvio, né? Nossas aulas aqui que são feitas com muito amor e cuidado. E, gente, sempre a gente atualiza os conteúdos. Quando sai todo o edital, a gente cai em cima. Nossa equipe ela é organizada, tá? Então, assim, é sempre que... semana passada mesmo, uma moça veio falar comigo e perguntar, Diogo, tô pensando entre o curso tal e o curso MS. Aí eu disse para ela que eu sempre digo, eu sou uma pessoa altamente ética. Olha, cada pessoa tem sua metodologia, cada curso tem a sua potência, todo mundo é muito bacana, mas o nosso ele é muito completo. E isso para mim é um diferencial do curso MS, você tem tudo, certo? Tem tudo de todos os campos de formação. Às vezes um curso muito focado, certo? Só num tema, ele não dá conta dos outros. E aí você pode perder uma questão de português e não passar. E eu vejo os alunos de serviço social vacilando muito nisso. Consegue até ir mais ou menos bem na específica, mas quando sai da específica, aí papoca, tá? Então, quando você vai fazer a sua escolha, lembre disso, porque isso é um diferencial fundamental, tá? Beleza? Pois, ó, um beijo, cheiro no queixo, caminhão carregado de caranguejo. Aguardo vocês na comemoração de vocês passarem aí na seleção da SDHDS. Tá bom? Até a próxima.